Queridos, o desafio é muito grande. Como realmente é grande. E às vezes nós ficamos tranquilos, calmos, e achamos que está tudo muito bem. E não está tão bem assim. Eu tive a oportunidade de conhecer um pastor lá em João Pessoa, lá em Bahia, praticamente dito em Bahia. E um sargento do exército, um homem muito bravo, porém muito amável. Estranho, né? Mas ele era sargento, ele cuidava de um exército, e ele então era assim uma pessoa muito dura, porém coração muito mole no sentido das coisas de Deus. E ele construiu, muito ousado, ele construiu um colégio com muitas dificuldades, colégio conveniado. E aí ele percebeu que aquele colégio não estava assim, não estava trazendo rendimento nenhum para a igreja. Não havia conversões. E eu participei desse projeto, porque ele me participou isso, na época, pediu conselho. Eu disse, pastor, vai em frente, eu acho que é por aí. Então ele adotou no colégio a capitania e botou 3 capelães na igreja. 3 jovens, como fosse um professor, pagando o mesmo salário do professor, porque o colégio era conveniado, vinha dinheiro federal, estadual e municipal. E também vinha dinheiro da Suécia, né? Tinha um convênio com a Suécia também. Então ele botou 3 professores ali, e ele dividiu, a escola tinha 1.500 alunos, e ele começou então a trabalhar ali. E depois de um ano, ele já estava com a colheita boa, mais de 200 pessoas rendidas aos pés do Senhor Jesus, em um ano. E durante mais de 15 anos, quase ninguém havia rendido aos pés do Senhor. E aí ele implantou um projeto de casamento, casais. A forma que ele encontrou foi trabalhar casais. Falou assim, vamos fechar a porta, através dos casais, que nós ganhamos os jovens e os adolescentes. Então ele pegava 30 casais. 30 casais, não pagava nada. Levava, então, sexta, sábado e domingo, fazia um curso de casais. E ali eles saíam todos rendidos aos pés do Senhor Jesus. Aqueles 30 casais, da escola principalmente. E algo muito bom, tremendo, que eu tentei implantar em Goiânia, quase morri durante 3 anos tentando implantar, mas nenhum líder ousou me ouvir. Quando eles resolveram, nós chegamos a alugar um acampamento, mas depois o presidente da Ordem dos Pastores cortou. O senhor Paulo Antônio. Aí, cortou. E aí o que acontece? Talvez não iria dar certo, né? Mas lá, hoje a igreja dele, assim, uma igreja mediana, 200 e poucas pessoas, em 3 anos ela chegou a quase 2.000 pessoas. E hoje a igreja dele assim, ganhou Bahia. Bahia é tipo a Aparecida de Goiânia, né? Como se fosse de João Pessoa. É uma cidade onde está a rodoviária, onde está o aeroporto, onde está o exército, né, de João Pessoa, está em Bahia. E hoje ele tem uma igreja lá, mais de 3.000 pessoas. Tudo trabalhando assim. Então, em 96, ele tinha pouco mais de 200 pessoas, para vocês terem uma ideia. Então, a coisa funciona. E esse trabalho, adotar um colégio, ele é algo que, se todas as igrejas tivessem isso no coração, queridos, haveria mudanças muito grandes. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Irmãos, eu vou trazer uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração há muito tempo. Eu nunca preguei uma mensagem semelhante. Tem gente que fala muito sobre evangelismo, sobre a coisa, mas Deus tem colocado no meu coração algumas coisas. Desde o dia... antes de eu e o pastor Martoni ouvirmos um homem chamado Laudijair Guerra, num congresso que estava acontecendo lá no Goiânia Arena, onde tinha mais de 12.000 pessoas. E ele disse uma coisa que estava no meu coração já há muito tempo. E ele disse,
ia ter uma igreja muito grande lá em Brasília, em volta de Brasília, uma igreja com mais de 1000 células na época, perto do Gama, né? Inclusive o Alex tem parente lá, né? A Camila também tem parente lá na igreja dele. Ele disse: eu tenho saudade da igreja antiga. Eu tenho saudade da igreja que ensinava a palavra de Deus, não essa igreja morta que ensina o evangelho por cima. Um evangelho light. E essa semana eu ouvi uma mensagem de um cidadão, e ele dizia o seguinte: eu estou muito triste com a igreja brasileira, principalmente, porque antes nós éramos chamados de protestantes, depois nós fomos chamados de igreja dos crentes, e hoje nós somos chamados de igreja gospel, que não faz diferença em lugar nenhum. Uma igreja light, conivente com o pecado, onde boa parte toma álcool e fazem outras coisas que escandalizam até o próprio diabo. E nós temos visto isso acontecendo, e eu acho que talvez é por falta de conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho visto também uma apologética surgindo. Apologética quer dizer defesa da fé. Apologética cristã, né? É a defesa da fé. Mas tem uma outra apologética surgindo por aí, que a salvação não é só por Jesus, e que a salvação é por outros meios também. E eu ouvi isso de pastores, de esposa de pastores, do ex-ministério do qual nós fazíamos parte, inclusive do nosso líder. E eu venho ouvindo isso há muito tempo, mas isso tem ficado forte no meu coração. E eu disse: Deus, o que nós temos que fazer? Será que nós precisamos ensinar a igreja que só Jesus salva? Eu ouvi líderes de jovens dizer o seguinte: não saber o significado de batismo, não saber nem por que é feito o batismo, porque as igrejas celulares, boa parte delas não tem mais dado importância ao batismo, inclusive da qual nós participávamos. Batismo não é mais a prioridade. Então as coisas estão assim, tomando caminhos. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, não, 1 Pedro, capítulo 2, não, está certinho, é esse mesmo, capítulo 1, do 2 ao 11, diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que o verso 10 está dizendo assim, em outras traduções, diz também, dá uma noção.
Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente. Ele está dizendo o seguinte: procurai ser mais zelosos pelo aquilo que vocês receberam, que foi a eleição, a salvação. Cuidai dela. Vocês cuidam de bichinhos de estimação com tanto carinho, mas às vezes não cuida da salvação da qual vocês receberam. E nós temos visto por aí muitas apologéticas. Há alguns anos atrás a gente via apenas duas apologéticas principais, a romana e a apologética cristã. A romana, nós sabemos que a apologética romana, ela é nada mais, nada menos do que a salvação é pela igreja e através dos seus dogmas. Da igreja romana, a apologética é a salvação é pela igreja, através dos seus dogmas. Houve um período de indecisão, há muitos anos atrás. Se não me engano, foi o Papa Gregório que fez isso, no século XVII, quando a igreja reformada, ela estava em plena ascensão. E aí esse Papa, ele fez a primeira reunião na tentativa de reconciliar as igrejas. E ele convocou então todos os líderes das denominações que existiam na época, que não eram muitos. E então fez uma reunião, e naquela reunião, foi uma reunião de alguns dias, e naquela reunião então chegou-se o entendimento que havia uma separação dentro das apologéticas. Então o Papa propôs. Então nós vemos que a apologética de vocês, que é a salvação por meio de Jesus, e a nossa apologética é por meio da igreja. Então nós, a partir de hoje, abolimos todos os intermediários, todos os santos, inclusive Maria, e passamos a acreditar no que vocês acreditam, desde que vocês adotem a nossa apologética, que a salvação seja através da igreja. Que proposta tremenda, tentadora. E aí, queridos, que entrou o problema. Muitos líderes, eles não tinham pleno conhecimento da palavra de Deus, não tinha doutrina bíblica. Então entrou o período da indecisão. A igreja ficou quase 100 anos paralisada. Então, 1800 e alguma coisa, Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja evangélica. E houve um grande avivamento, onde surgiu muitas igrejas, onde surgiu a Assembleia de Deus, onde surgiu a Metodista que é reformada, onde surgiu a Batista Independente, onde surgiu muitas outras igrejas, porque veio na Suécia, na Europa, em vários lugares, desceu-se para a Rússia, foram-se para os Estados Unidos e chegou-se ao Brasil, e tal. Então houve um grande despertar de Deus a partir do momento da recusa da apologética romana. Acontece, queridos, que dentro da apologética cristã evangélica, que nós chamamos assim, tem algumas divisões dentro delas, e uma delas é que imperou desde o início da reforma, que é da predestinação, que começou lá com Calvino, que da predestinação. Aí entrou os armenianos. Você já ouviu falar em armenianos? Entrou os armenianos, que os armenianos, juntamente com os anabatistas, eles criam que a salvação era através da graça. Que a salvação era através da graça. E os presbiterianos começaram então a pregar, e eles andaram junto por um tempo, e depois dividiram, tiveram que separar em função da apologética, em função do que eles criam. Porque os presbiterianos creem que uns nascem para o céu e outros nascem para o inferno. Já está determinado quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E aquele que vai para o inferno não precisa pregar para ele, que não adianta. E aquele que está no céu, mesmo que esteja no mundo, ele vai vir para os pés do Senhor Jesus.
Então, e aí houve, e os armenianos, juntamente com os anabatistas, eles mantiveram firmes na sua apologética que a salvação é pela graça. Entende? A salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus, pelo amor de Deus, e que nós não somos merecedores da salvação. Que a salvação ela vem através de Deus, né? Que é pelo amor dele. Amém, queridos? Então vem essas variantes. E dentro dessa aí, começou então a definir essas variantes, dizendo o seguinte: a ideia que foi muito difundida por muitos anos é que uma vez salvo, salvo para sempre, mesmo que a pessoa desviasse dos caminhos do Senhor, mesmo que as pessoas não andassem nos caminhos do Senhor. E uma outra variante que surgiu, né, dentro da apologética da graça, era que a salvação seria conquistada dia após dia. Dia após dia. Então, todos os dias se perdia a salvação e todos os dias se conquistava a salvação. Isso permanece até os dias de hoje. Isso permanece até os dias de hoje. Eu estou lutando para ser salvo, estou lutando para ir para o céu. Entende? E é um grande número de pessoas que tem esta ideia. Entende? Então, aí ela polarizou, da igreja cristã, polarizou basicamente em cima dessas duas ideias, né? Fora a predestinação, que é encampado pela igreja presbiteriana. Seja qual ela, renovada, não renovada, tradicional, seja qual for, né, toda a linha. Por isso que o próprio nome diz presbiteriano, predestinado. O nome vem desse nome aí, predestinação. Certo, queridos? Então aí veio, e dos da graça, ela ficou polarizada, essas duas coisas aí. Eu quero dizer para os irmãos que eu defendo a minha tese, que eu defendo que só Jesus Cristo salva. Essa é a minha tese, só Jesus Cristo salva. Certa vez um ex-líder, ele esteve reunido com um líder da carismática, da qual eu e a esposa já fizemos parte, e conhecemos muito bem. E ele conversou com aquele líder da carismática, da renovação carismática romana, por mais ou menos 1h30. E ele entrou na minha sala e disse: rapaz, mais uma vez eu fico convencido, porque se esse moço não for para o céu, eu vou para o inferno. O meu líder disse isso, porque ele é crente demais, tem tanta fé. Queridos, fé não leva ninguém para o céu. Batismo não leva ninguém para o céu. Igreja não leva ninguém para o céu. Aí dentro dessa aqui tem uma outra divisão, que diz que também é parecido com a da romana, que é a igreja que conduz as pessoas para o céu, que é a igreja que cobre a cabeça das mulheres, né? Elas pregam isso também. E que tem Jesus como devotos. Eles são devotos de Jesus. Então, e aí ele disse isso, eu falei: o homem é tal. Aí no carro dele, quando ele entrou no carro, que ele fez a volta assim, eu mostrei para ele: olha o decalque que está escrito lá. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Porque, queridos, não tem ninguém que tenha mais fé do que o pessoal da igreja romana. Espera aí, pastor. Eu estou falando algo sério. Eles têm muita fé. Eles têm tanta fé que eles são capazes de andar dias e mais dias de joelho, a pé, para ir lá em Trindade. Nós hoje já vimos pessoas na estrada, quando nós estávamos vindo lá do sítio. Pega chuva, pega sol, pega frio, pega vento, pega poeira, dorme no chão, dorme no relento, para estar lá, e eles têm fé demais. Mas não é fé errada. Fé no foco errado. Então não tem valor nenhum. Nós temos que ter fé sim. Fé que remova a montanha sim. Mas é em Jesus.
que deu a sua vida por nós. Ninguém outro deu a vida por nós. Amém, queridos? Se você abrir comigo lá em Atos, ou se o Alex colocar 1 Timóteo, não, põe lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Você está na minha tradução, é? Isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos, e ninguém chegue salvos e chegue ao conhecimento da verdade, o outro. Pois há um só o quê? E um só o quê? Entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, homem. O homem, né? O homem, Cristo Jesus. Só Ele. Não tem Pedro, não tem João, não tem Maria, não tem nenhum outro, né? E se você põe lá no Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser o quê? Salvo. Só Jesus. E ainda Atos 10:43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Queridos, não tem jeito. Agora vamos lá para João. O próprio Jesus falando, João 13, 18, até 18. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Em quem? Quem nós devemos crer? Em Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Continuando. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, irmãos, não tem onde sair. Não tem outros. Tem dentro da minha casa, cujos pastores do meu filho e da minha nora, dizendo sobre isso. Não, mas não é só através de Jesus que as pessoas vão para o céu, não. Vão pelo seu trabalho, pela sua fé, pela sua dedicação, pelas suas obras, pela sua fidelidade, pela sua honestidade. Eu não vi lugar nenhum nesses versículos que nós lemos sobre isso, e nenhum outro lugar na Bíblia que fala sobre isso. Entende, irmãos, nós estamos vivendo um tempo meio estranho. Entende, às vezes nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, e aí nós levamos o quê? Um evangelho muito light. E aí as pessoas ficam na igreja 2, 3, 4, 5 anos, mas sem ter certeza. Da mesma forma que eu disse para os irmãos, uma menina que era líder de jovens, casado com um líder de jovens, ela não sabia o motivo do batismo, ela não sabia o significado do batismo, e nascido dentro da igreja evangélica, já com mais de 20 anos de idade. Como que pode? Como que pode? Será que nós estamos errando? Eu pensei, meu Deus, vou trazer essa mensagem um dia de culto de domingo, mas eu falei, Senhor, eu vou arriscar. Eu acho que nós não vamos ter nem um visitante nessa noite que não seja evangélico. Se tiver, eu tenho outra palavra aqui. Eu vim com duas. Entende? Quando eu percebi, e eu tive o aval do Espírito Santo para fazer isso. Queridos, nós precisamos estar firmados no que a palavra de Deus diz. Sem inventar fábulas. Sem inventar fábulas. Amém, queridos? E vamos ainda continuar. João 3:35.
depois do 36, 3, 35, 36. O pai ama o filho e entregou tudo, fica aí um pouquinho. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Olha só aqui. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Tudo. Portanto, Jesus lá em Mateus capítulo 28, o que ele diz? Portanto, foi-me que, ele falou, foi-me entregue, tudo foi entregue a mim. Portanto, eu estou dando uma ordem para vocês ir e pregar a palavra. Tudo me foi entregue, tudo está em minhas mãos. Portanto, vão e preguem. Entende? Aqui mais uma afirmação. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. O verso 36. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E outra coisa, que quando eu falei, né, dentro do Papa que fez aquela proposta sobre Maria, porque eles sabem, eles têm consciência, 98% dos líderes romanos sabem que a Maria da qual eles clamam, que eles colocam como intercessora, não é a mãe de Jesus. É a rainha dos céus, que está lá em Ezequiel, Jeremias, está lá atrás, e está lá em Gênesis também. Que nada mais é do que Semíramis. Nada mais é que essa efígie que tem no dinheiro que está no seu bolso. Que foi um homem chamado José Sarney, o capeta em figura de gente que habita no Brasil. E colocou lá para enganar os trouxas, Deus seja louvado. Está lá no seu dinheiro, pode pegar no seu dinheiro e olhar lá. Tem uma mulher com um negócio assim na cabeça, assim, cheio de ramo. É a esposa de Neródia, Semíramis, que ela vai mudando de capa, vai mudando de figura. Certo? Mas eu quero dizer para os irmãos, dentro disso aí foi descoberto, dentro da igreja romana, e agora eles estão pregando uma coisa, dizendo que ela foi assunta aos céus, e está ao lado do seu filho intercedendo pelas pessoas. Vocês sabiam que eles estão pregando isso? E eu fiquei assustado quando eu estava num velório, e ouvi, né, um padre lá da igreja Senhora de Fátima, pregando sobre isso. Eu falei, meu Deus, como que pode? Aonde está escrito isso? Então as coisas estão ficando meio estranhas, né? Vamos continuar aí mais um pouquinho. João 6,47. Nós estamos quase terminando. Asseguro-lhes que aquele que crê tem o quê? A vida eterna. Isso, os versículos anteriores falam, né, está falando a respeito de Jesus. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então é através dele só, que eles não têm jeito. Né? 6,40, voltando, 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei, o quê? No último dia. O próprio Jesus falando a respeito. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero dizer para vocês, queridos, isso é algo tremendo. Jesus, ele já pagou pelo pecado de todos. Ele pagou pelo pecado do Temer, né, da Dilma, do Lula, né, do Marconi, do governador lá do Rosenberg, né, Rosenberg, lá de Brasília, né, o Alckmin. Ele já pagou pelo pecado de todos. Já está pago, ali na cruz. Mas para que isso aconteça, eles têm que aceitar o sacrifício, aí eles serão alcançados pelo amor de Jesus, serão alcançados pelo amor de Deus, mas tem que olhar para Ele,
crer no seu sacrifício, aí tem a vida eterna. Fora disso, queridos, não tem. Fora disso, não tem. Não tem outro meio. Amém? E o último versículo que nós vamos ler. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí eu vi alguém dizer, né, conforme está escrito, né, um outro texto, que diz o seguinte: mas tem outros, né, que nós vimos no texto anterior lá de João, que tem outros, mas esses outros somos nós. São aqueles que renderam aos pés do Senhor Jesus, os fora-judeus. Está escrito isso lá em Isaías. Está escrito lá em Isaías a respeito. Entende, queridos? Então, somente através disso. Eu quero dizer para vocês, quando vocês ouvirem alguém falar besteira por aí, pessoas cristãs, mas que não são cristãs, você não vai levar em consideração. Pessoas que pregam a palavra de Deus. Agora, eu não sei o que estão pregando. Eu não sei o que estão pregando. Irmãos, por isso que Jesus precisa voltar muito rápido, porque senão até mesmo os escolhidos serão enganados. Isso já está acontecendo, né? Há muitos anos, desde 1998, 99, 2000, eu pregava sobre o avivamento espiritual no Brasil, mas eu também pregava que eu tinha medo do evangelho no Brasil acontecer igual o evangelho tem acontecido lá nos Estados Unidos. Um amigo meu de Anápolis, ele foi para os Estados Unidos e ele, cristão, firme na palavra de Deus, e ele ficou hospedado de frente a uma igreja imensa, 5.200 vagas de estacionamento, um quarteirão inteirinho, colégios, tantos departamentos. E aí, quando foi no culto da juventude, ele foi todo feliz. O louvor fantástico, os equipamentos maravilhosos, né? A acústica da igreja é um negócio. Ele ficou impactado. E quando terminou, teve a bênção apostólica. O líder disse: agora, irmãos, nós vamos descer lá para baixo. Vamos descer lá para o salão de baixo, que naquele lugar lá vai acontecer uma social. Isso, maravilha. Quando chegou lá, a luz rodando, e aí era só aquelas músicas eletrônicas. Músicas eletrônicas, as menininhas já subiram as saias e começaram a dançar, menininha sentada no colo, logo a cerveja desceu e o pau quebrou no subsolo do templo. Tem dia que dizia: meu Deus do céu, aonde eu vim parar? Roceirão de Anápolis, né? Roceirão. O que eu vou vir fazer num lugar desse? Entendi. Ele falou assim: olha, se alguém tivesse me contado, eu não tinha acreditado, mas eu vi com meus próprios olhos. Entende, queridos? Então as coisas têm acontecido por aí. Nós precisamos deixar que Jesus seja o primogênito em nossas vidas, e que Deus seja o nosso soberano. Amém. Diga comigo: eu elegi Jesus como meu primogênito, e Deus Pai como meu soberano. Amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pastor Antônio.